Oi, minha rainha consciente, autora do próprio destino. Hoje vamos falar sobre o sexto selo solar do Tzolk'in, o Enlaçador de Mundos Branco. E eu tenho uma relação muito especial com este selo, pois ele é o meu Kin, ou seja, eu vivo essa frequência literalmente. Antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. O que na sua vida você já sabe que acabou, mas continua insistindo em carregar? Uma relação, um trabalho, uma versão antiga de você? Guarde essa resposta. O enlaçador representa o arquétipo do hierofante, o guardião dos portais, aquele que compreende que todo começo exige um fim. Suas palavras-chave são poder, morte; ação, igualar; essência, oportunidade. Quando ouvimos a palavra morte, quase sempre pensamos em perda, mas o enlaçador nos lembra que a maior parte das mortes que vivemos acontece muito antes da morte física. São mortes de ciclos, de relacionamentos, de crenças e principalmente a morte da identidade que está entre nós e a realidade que desejamos criar, pois existe uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir. Você não leva a antiga versão de si mesma para uma nova realidade. Toda expansão exige uma despedida. Assim como uma árvore deixa suas folhas caírem no outono para florescer novamente na primavera, nós também precisamos aprender a soltar. Quando um dia é regido pelo enlaçador de mundos, somos convidadas a olhar para aquilo que já cumpriu o seu papel. E existe uma pergunta importante: o que você ainda está tentando manter vivo que a vida já está pedindo para deixar morrer? Eu sei, não é nada confortável olhar para essa perspectiva que o enlaçador de mundo traz, mas a evolução só acontece quando saímos da nossa zona de conforto. Muitas vezes não sofremos porque a vida mudou, sofremos porque continuamos tentando voltar para quem éramos. E é exatamente aí que nasce a resistência. Pessoas que possuem o Qin laçador carregam um dom muito especial. São capazes de atravessar grandes transformações. Renascem muitas vezes durante a vida. Mudam de caminho, mudam de identidade, mudam de perspectiva. E muitas vezes ajudam outras pessoas a fazerem o mesmo. E por isso eu trabalho com o que eu trabalho, não é à toa. Eu ajudo mulheres a quebrarem padrões, a saírem de um modo da sobrevivência, da reação, para a criação, para uma supervivência. Então, pessoas em laçador conectam mundos diferentes, conectam pessoas, conectam ideias, conectam versões da própria consciência, conectam conhecimentos de diversas áreas. E por isso que eu mesma criei uma teoria juntando vários conhecimentos de diferentes áreas e criei algo novo, que totalmente fez assim um sentido na minha vida. Quer dizer, né? Eu realmente sou um enlaçador de mundos e ainda espectral, que é a energia em liberação. Mas mais para frente falaremos dos tons galácticos. Então, quando os enlaçadores de mundo estão alinhados com a sua essência, compreende que o controle sobre a vida é uma ilusão e sabem confiar no fluxo da vida, pois é ele que abre espaço para oportunidades que nem imaginaríamos e são sempre surpreendidas de forma incrível. Vamos dar o exemplo como a vida funciona assim? Quantas vezes algum plano seu deu errado e no final das contas, lá no final, você compreendeu que ainda bem que deu errado? Isso acontece muito. São os desvios de caminho, os caos que aparecem na nossa vida para nós aprendermos a soltar e confiar no fluxo do universo, confiar nessa abundância divina que existe na vida. Mas, como já sabemos, toda energia possui uma sombra. E quando estão desequilibradas, podem resistir profundamente às mudanças, apegar-se ao passado, insistir em relações que já terminaram faz tempo. E esse desafio, confesso que me pegava muito sempre, até eu conhecer essa sabedoria do Tzolk'in e começar a trabalhar esses aspectos em mim. Por isso, minha deusa, conhecer o Tzolk'in é tão importante na nossa vida.
conhecer os selos e aprender a trabalhar com essas energias. Saber sobre isso nos ajuda nos nossos processos de vida. Então também tem o desafio de insistirem em trabalhos que já perderam um sentido ou identidades que já não representam quem realmente são. Podem ter medo do desconhecido porque acreditam que soltar significa perder, quando na verdade soltar é abrir espaço. A medicina do enlaçador é praticar o desapego, pois tudo aquilo que você segura por medo ocupa o espaço daquilo que você deseja viver, mas não consegue chegar até você. Se você possui o Kim Enlaçador de Mundos, tem essa energia no seu oráculo, na sua onda encantada, ou simplesmente está vivendo um dia regido por este selo, pausa esse vídeo, pega um papel e uma caneta ou anota no bloco de nota e reflita. Qual parte de mim já morreu, mas eu ainda insisto em carregar? O que eu preciso soltar para abrir espaço para uma nova realidade? Estou tentando controlar a vida por medo do desconhecido? Qual oportunidade pode surgir quando eu finalmente deixo ir? O enlaçador nos lembra que toda morte carrega um nascimento escondido. Primeiro morre uma crença, depois nasce uma nova identidade, e só então uma nova realidade encontra espaço para existir. Por isso, minha deusa, honre os finais. Agradeça os ciclos que se cumpriram, pois eles precisam se encerrar para novos ciclos se iniciarem. E tenha coragem de atravessar os portais que a vida coloca diante de você. Nem todo caos é uma perca, muitas vezes é um milagre disfarçado. Porque ninguém cria uma nova realidade carregando o peso da antiga. Uma prática que eu recomendo para pessoas em laçador e também para os dias regidos por essa energia é fazer uma lista de tudo aquilo que você sente que já terminou. Pode ser uma relação, uma experiência, um emprego, uma versão de você. Depois pergunte-se: o que eu estou ganhando ao continuar segurando isso? Muitas vezes não é a vida que nos prende, somos nós que insistimos em não abrir mão. E agora eu quero que você volte na pergunta que eu fiz no início desse vídeo. O que na sua vida você sabe que já acabou, mas continua insistindo em carregar? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos que te agregam, que te torna mais poderosa, mais consciente de si mesma, já ativa o sininho, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos poderosos. E se você deseja descobrir o que você precisa soltar para realizar seu próximo salto de realidade, faça o seu mapa do salto. O link está na descrição e também na minha bio. Nos vemos no próximo selo, em Lakesh.